Atenção, este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Engraçadinhos, irreverentes, astutos ou apenas uma trupe de fanfarrões em busca de atenção, fazendo piadinhas para se esquivar da labuta e levar uma vida de cigarro na flauta? Sim, no Rasta News de hoje trataremos de uma das formas artísticas que, descontraidamente, mais alegram o cotidiano do nosso povo aguerrido, povo esfolado, povo sofrido, e que com suas piadas, bordões, motes e idiosincrasias influenciam o imaginário e a linguagem de milhões de brasileiros e atraem a ira espumante de outros tantos, comediantes. É um desafio falar de comédia, pela mesma razão que uma piada perde a graça quando explicada. Mas a comédia é uma das atividades mais humanamente humanas do ser humano sapiens, homo ou mulher. Nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens. O riso, a galhofa, o ridículo é típico daquele que não apenas age, mas que tem consciência de que age. Através da razão, o ser humano é capaz de contemplar os fins de suas ações e julgar seus atos como sucessos ou insucessos, sua compreensão como correta ou equivocada, sua postura como rocheda ou fuleira. Quem irá esquecer das peripécias de Pistetário e Euêupides, os dois peralvilhos que fugiram do pomadismo psicofante dos atenienses e que convenceram, na base desse mesmo pomadismo psicofante, Tereu e as aves a fundarem uma grande cidade, tomando a soberania do Olimpo com o auxílio da crocodilagem de Prometeu e trapaceando um Hércules com Bócio. Da velha comédia até aqui, muita coisa aconteceu, é verdade. As sátiras romanas, o martírio de São Genésio de Roma, que se converteu em pleno palco durante uma peça que zoava o batismo. Foi lá, apontou o dedo na cara das autoridades e morreu como mártir. Ou a cristandade medieval incorporando a salvação humana à estrutura cômica com Dante, prova de que Deus tem senso de humor. Os clowns de Shakespeare, lembre do porteiro, ou os bocas do inferno como Voltaire, que ao tentar ridicularizar a bondade do Criador e o melhor dos mundos possíveis, deixa seus personagens finalmente reconciliados a esse mesmo mundo, através da introdução da estrovenga e a milenar terapia do capinar um lote. Então Pangloss realmente não foi tão tolo quanto supôs Voltaire. O termo comédia com certeza tem mais significados que aqueles dois tracinhos de visualizado e não respondido em mensagem de WhatsApp. Não é nosso objetivo aqui fazer uma anatomia da crítica literária e explorar esses diversos significados e desenvolvimentos. Mas é importante dizer duas coisas a respeito da comédia como a gente a encontra hoje. A primeira é de que a gente vive mais ou menos a época da comédia de baixa mimese, né? Onde a palavra herói para designar o protagonista é apenas uma ironia, que são pessoas representadas como mais baixas e torpes, e até mesmo mais burras que nós mesmos, agindo naquelas situações mundanas ali. E você sabe que eu com a marreta biônica sou muito mais rápido que qualquer gatilho e que posso demonstrar muito facilmente que você tem toda a razão. A segunda é que o Brasil se tornou uma de suas maiores residências. Pô, Gregório de Matos olha pra Bahia e vê, né? A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Eita, essa aqui é pra botar no para-choque do caminhão. Machado olha pra sociedade do Rio de Janeiro e vê o quê? Seminaristas que morrem devendo milhares de Ave Maria e Pai Nosso ao grande banco salvífico. E o quê? Moças ligeiras que amam homens canalha por 15 meses e 11 contos de réis. O engano do engano. Personagens que não são o que aparentam, aparentando agir de uma maneira que não agem, mas que também não agiriam se o fossem. Na comédia nacional, a frustração da expectativa é tão errada quanto a expectativa, mas nunca tão errada a ponto de transformar a realização da frustração dessa expectativa errada em um acerto. Se assim o fosse, né, os nossos políticos estariam, ao buscar satisfazer as promessas de direitos que nunca podemos ter, ao menos realizando aqueles direitos que a gente pode ter mais ou menos. Sim, a nossa vida política é, nesse sentido, irônica e cômica, mas longe de ter o final feliz que se supõe no velho gênero literário. A minha geração foi marcada por duas grandes referências: os Trapalhões na Globo, que povoou a minha infância, e Hermes e Renato na MTV, que foi presente durante a minha adolescência inteira. Quem vai esquecer do lendário samba contra a burocracia, do velho Hélio Beltrão, que os originais do samba gravaram e fizeram aquele vídeo maravilhoso? Ficamos burocratizados contra a vontade do imperador. Ou de Mussum e Tião Macalé tentando armar uma pendureta no bar do Didi e arcando com o provérbio Jane, 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 don't you come home, Jane, 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 don't you come... Eita. Ura,
Jenny, Jenny, explícame no comigo. Jenny, 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 explícame no comigo. Jenny, Jenny, oh Jenny, 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 explícame no comigo. Pura Jenny, Jenny, pode ficar home with me. Jenny, 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 pode ficar home with me. Jenny, 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 come home with me. Oh yeah! Porra, clássico, clássico. Vejo que são embaixadores, diplomatas. Nós viemos de uma árvore ginecológica finíssimos. Quem não lembra do Sargento Pincel, aquele bigodão frondoso, estilo Renatão do Faustão, Leôncio do Pica-Pau, e Vera Verão, quase mulher, de beleza núbia, que dava os melhores escândalos. Epa! Então vocês ficam aí, ó, no ovo maltino, na geladeira, achando que tá lacrando com essa fada madrinha nova, né? Dessa nova Cinderela, que sonha em ser moderna, dinâmica, né? Dinheiro na carteira e útero de peneira. Mais uma branquela americana com aquela atitude enjoada, né? De que o mundo é um Starbucks que deveria ser dela. Porque nesse aqui estão todos fazendo um péssimo trabalho. Vera Verão, muito mais bonita, garbosa, careca lustrosa, sucesso total. Até o Edmundo teria se apaixonado, dizem estudos. O que dizer do Mussum de Neve, então, né? Hollywood achando que tá abalando com essa nova Branca de Neve aí. Não sei onde eu tava na cabeça quando eu vim morar aqui com esses anão, tudo metido a machão. Os anos 2000 chegaram com a MTV Brasil atingindo mais estados na TV aberta. Eu lembro de vários programas com aquelas modeletes de sotaque paulista, né? Falando um monte de coisa chata, né? E eu tendo que esperar um monte de clipe de Nando Reis e Titãs pra poder assistir um do Nirvana ou do Nine Inch Nails. Era o que tinha. E tinha algo de interessante, viu? Em você não ter tanto da gratificação instantânea que a gente tem hoje com o YouTube ou com o Spotify. Aí eu lembro que um belo dia eu vi uma propaganda muito curtinha, mas muito engraçada. Tinha dois caras de peruca em Petrópolis, falando no orelhão sobre grãos finos degenerados. Era Hermes e Renato. Eu fui no jornal, logo depois dos classificados, né? Onde tinha lá as tais garotas liberais da seção de acompanhantes. Pô, essa era a melhor época do termo liberal, né? A gata liberava e dava um laissez-faire giratório no vivente. Gado demais. Pois bem, logo depois tem a grade de programação na TV aberta. E eu via o horário lá e era sempre tarde da noite, né? Tarde pra um adolescente, como eu, que ia pro colégio e acordava às 5 horas da manhã pra não pegar o trânsito da Avenida Caxangá, né? Às vezes era por volta das 11 da noite, às vezes tinha reprise na madrugada. Quando eu conseguia ficar acordado, ou eu acordava durante a noite no horário do Cine Privé, né? O famoso Cine Peitinho da banda. Já enjoado dessa patifaria bovina juvenil, eu ligava a televisão na MTV, baixinho, pra ver. Foi aí que eu conheci os personagens lendários interpretados por Fausto Fante, Marcos Alves, Adriano Pereira, Felipe Fagundes, Bruno Sutter e uma das figuras mais emblemáticas da comédia brasileira, Gil Brother, o Auê de Petrópolis. Para com essa porra aí, meu irmão! Era óbvio que aquilo era muito maior e melhor que a MTV Brasil. E o tempo mostrou isso, né? Quem é que entra no YouTube hoje pra ficar vendo Pearl Jam no Disque MTV? Agora, Joselito Sem Noção, Padre Quemedo e o Filho do Capeta, Jornal, Documento Trololó, Bolsa Espetacular, Palhaço Gozo e os lendários Drops Away News, né? Botando os cabritos pra mamar. Tudo feito de uma maneira completamente despretensiosa e verdadeira. Agora, se você pegar quadros como Ritmos Transudos com Neném Vasconcelos ou A Voz do Away sobre os índios, eles são completamente fora de fase com as sensibilidades de hoje. Mas eu não acho que isso termine dando algum problema, porque tem algo no Hermes e Renato em que eles não são pretensiosos para simplesmente fazer algo simplesmente por ser politicamente incorreto. Em nenhum lugar das obras completas de Hermes e Renato existe qualquer coisa que aponte para algo além do puro deboche e aquela possessão sincera por Thalia, né, a musa da comédia. A razão pela qual eu menciono isso é porque existe uma distinção que está sendo perdida nesse negócio todo de politicamente correto. E eu não estou falando aqui daquele lugar comum, né, tipo, o mundo tá muito chato, na minha época era melhor. Não, eu acho que a nostalgia é um elemento humano interessante, eu acho. Talvez tanto quanto o humor, mas eu tô me referindo a algo diferente. É verdade que nos últimos 15 anos, a comédia se tornou ponto central de polêmicas e cancelamentos. Hoje já se pode dizer que nenhum humorista vai passar da sua vida ileso de ataques das turbas raivosas lá que permeiam a internet. É também verdade que essa dialética pomadista é uma rapariga saturnina, né, que devora os seus meninos e meninas. E sendo muitos desses comediantes propagadores dos mesmos comportamentos chiliquentos que terminam voltando contra eles mesmos, a gente pode afirmar que quem com cancelamento cancela, com cancelamento será cancelado. No final, a regra é clara. Nem quem cancelar, nem quem não cancelar vai cancelar ou não cancelar. Vai todo mundo ser cancelado. Vai todo mundo perder. É o que aconteceu com o Louis C.K., com o movimento Me Too, e é o que tem acontecido também com o Dave Chappelle por razões distintas, né? Ambos grandes comediantes, mas ambos cresceram com um público que, naquela hora, os viam como revolucionários, na crista da onda, né? Mas agora, eles já são julgados por outro público mais jovem, que olha pra eles como
representantes do ancião regime, né? É mais ou menos como a arquitetura de Brasília, ou o tal Museu do Amanhã, né? Quando a sua razão de ser é o cajuzinho do verão. É o cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão. Chega uma hora que o amanhã vira ontem, né? E você fica parecendo um banheirão ou um ar-condicionado mofado, né? E a pilha de carcaças do progresso cultural fica parecendo com um ferro velho com um novo pavão profeta lá em cima. Mas existe uma outra verdade além desse negócio do politicamente correto, que é o seu lado negativo. O lado negativo da história dessa luta contra o politicamente correto é que quando tudo está sendo condenado e cancelado, alguns humoristas passam a viver somente de fazer piadas ruins que sejam politicamente incorretas. Os populares já estão incomodados com essa história e aí passam a aceitar qualquer piada ruim, desde que seja politicamente incorreta. Então, se você tem uma piada ruim, basta acionar a palavra gorda e muita gente vai acreditar que melhorou a qualidade do serviço. Aí não. Aí eu me retiro educadamente, né? Porra, meu irmão, precisa parar com isso aí, né? E aqui eu vou fazer a minha parábase e me dirigir aos juízes e respeitável público. Um fanfarrão de primeira deve executar a sua arte da fanfarronice com maior valor e nobreza. Isso significa que piadas de efeito como gorda, morte, pum, fezes, orifícios, reentrâncias e saliências, elas podem entrar como um adorno incidental. Aquele lick familiar na hora do solo, né? Ela tá lá tocando, né? E... olha a gorda aí, meu irmão. Mas elas não podem ser a base de tudo, como é comum a gente ver em certos stand-ups do que eu chamo de humor paulista, né? É aquele humor do Colégio Dante ali, né? A falta de alguém realmente abençoado pela graça da musa faz com que quem assuma esse papel seja o playboy com aqueles atributos de Barbarian do Dungeons and Dragons, né? 18 de força e constituição, 7 de inteligência e sabedoria e o carisma de uma samambaia de plástico, né? E aqui eu estabeleço uma distinção, senhoras e senhores, e defendo o aposentado da direita travequeira e grão-mestre varonil da arte do deboche, Joaquim Teixeira. Só neste ano, o pobre idoso teve 7 contas de Instagram deletadas. Como um estudioso do material teixeiriano, eu atesto que seu humor contém recursos clássicos da escola do pavê para comer, é verdade. Mas é sempre movido de algo que existe de mais nobre na comédia desde os seus tempos mais primórdios, quando a catarse estava aí, a simpatia e o ridículo. Senhoras e senhores, é provável que alguns de vocês que me assistem aqui me acusem de ser injusto. Acusação que eu não negarei, mas também não aceitarei como menos do que ela realmente é. Um despautério, um desconchavo, um parangolé. O filósofo, em sua poética, já descrevia a comédia como um modo em que o personagem representado é pior do que somos. Veja, não é minha função aqui entrar em uma discussão sobre o poder de ação de um personagem, essa coisa que entra na questão do bom ou do ruim, os Paul Dials e o Faulos, né? O que eu falei no início já é suficiente pra gente entender que, principalmente na nossa época de comédia, qualquer personagem representado será representado pior, com injustiça. Ele será tomado, colocado perante uma luz ali sobre um certo ângulo, e esse ângulo vai projetar uma sombra que é engraçada, ridícula. Vai sempre existir aquele tiquinho de verdade, sem o qual a sombra não existe, mas o retrato será injusto. O Sócrates das nuvens versus o Sócrates da apologia. Eu já falei aqui sobre como as expectativas estão horrivelmente posicionadas na questão do jornalismo. E é imprescindível mostrar como as expectativas também estão horrivelmente posicionadas na questão do humor. Grande parte do problema dramático do nosso mundo é que as pessoas desaprenderam essa noção e exigem de um gênero algo que ele não pode oferecer. Minha gente, isso aqui é comédia, isso aqui não é justo. Isso aqui não pode ser justo. Você já pensou eu pegar todas as nuances de uma questão ou de um personagem, né, e considerá-las em sua totalidade? Engraçado não vai ser, eu te garanto. Olhar e expressar as coisas como são na realidade, na medida em que elas se apresentam para a consciência, isso é filosofia, não é comédia. A filosofia é o que vai se ocupar da tal justiça, né, aquilo que vocês acham que falta aqui, de dar a cada qual aquilo que lhe corresponde. A filosofia é que vai buscar fazer a justiça surgir na alma através do cultivo das virtudes e no Estado através de homens públicos virtuosos. Eu desejo toda a sorte do mundo aí pra esse empreendimento, desde que eu não pague a conta. Mas o que vocês estão fazendo é coisa de tarado, porra. Fora, tarado! O Estado, porra, é composto dos piores homens que a espécie pode produzir. Aqueles que têm tesão em governar os outros. Ou seja, material de vilão de quinta categoria, né? Os caras são incapazes de ministrar justiça porque eles não possuem ela na alma em primeiro lugar. E vocês reclamam do comediante porque ele é injusto. Vocês estão de palhaçada, comigo e com vocês mesmos. E essa palhaçada sempre desemboca em bigodagem. Falando em bigodagem, é hora do troféu bigodagem. O troféu bigodagem de hoje vai para uma piada de mau gosto e que tem custado muito caro: a União Europeia. Uma promessa daquela integração típica da comédia com aquele cheiro de final trágico. Em 1950, depois da Europa ter sido varrida por um tsunami de bigodagens, parecia justo e necessário que as nações se unissem de alguma maneira
que pudesse prevenir guerras como as duas que mataram muito mais que Jeremias Muito Louco. Se eu pudesse, eu matava 1000. Essa união foi estabelecida na forma de um grande plano, um plano que eliminaria as fontes de conflito e instituiriam a cooperação no lugar da rivalidade. Os arquitetos desse projeto pensavam que a melhor forma de criar a unidade era através de um processo de padronização imposto por uma autoridade central com o objetivo de unificação a longo prazo. Ou seja, vamos pegar o bigode de Hitler e o bigode de Stalin, juntar os dois, parcelar a longo prazo e impor na Europa inteira. O bigodeiro, ele toma no parreco hoje e amanhã ele toma no parreco de novo. Ele não sabe o que ele fez. Esse objetivo está em todas as políticas adotadas como se ele fosse uma espécie de avanço inexorável. A tal união cada vez mais próxima. A desculpa perfeita para justificar passar toda e qualquer lei e regulamentação. O resultado é um monte de nações presas numa teia de burocracia que reduziu os países menores a meros protetorados, onde o povo dos países maiores, que pagam a conta do projeto, vão passar as férias ali porque é mais barato. Esse regime de padronização é acompanhado pelo surgimento de uma forma de quase governo e desprovido de qualquer responsabilidade. São decisões importantíssimas sendo tomadas por uma minoria de líderes nacionais e que depois são traduzidas em regras por uma autoridade central cheia de poder, dentro da qual as pessoas estão preocupadas com o quê? Em seguir carreira, independentemente do grande plano. É aí que entra a lei de Conquest lá, de que você olha para uma instituição burocrática e você imagina o funcionamento dela como se ela fosse gerida por uma seita de seus piores inimigos. É assim, uma vez que você cria a instituição, você cria a necessidade de mantê-la, e aí aquilo com que a instituição veio lidar fica secundário. Primário é a necessidade de mantê-la. É assim a Comissão Europeia, o European Council, é um monte de carreirista cagando regra lá de Bruxelas, e quem tem que se virar para aplicar a regra é o tiozinho que tava ali plantando seu repolho na Romênia. Ou o fazendeiro lá no interior da Inglaterra, que agora ele tem que colocar as vacas tudo no caminhão para uma viagem de 4 horas para um veterinário vacinar, ser caríssimo contra um parasita que nem existe onde o cara mora. O resultado é o grande agribusiness e os grandes negócios, que é quem consegue absorver esses custos. Cada vez mais eles vão tomando conta da paisagem rural e cada vez mais da economia. Aí você tem crises migratórias nos países membros e o tal acquis communautaire lá, a qualidade irreversível dessas regulamentações, faz com que a quantidade de regras já seja o suficiente para preencher 170 mil páginas, meu rasta e minha rasta. Isso aí, nem a legislação tributária do Brasil, que aquele advogado lá, o Leôncio, reuniu num livro que pesava 2 hipopótamos, pois esses dois berremotes aí não dão 1/3 do Leviatã europeu. Então eu gostaria de finalizar esse troféu bigodagem com uma grande performance do grande comediante Nigel Farage, dirigindo-se ao então presidente do European Council, o Herman Van Rompuy. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. Fale o que quiser do Nigel, mas essa performance foi grande dia. A União Europeia, o troféu bigodagem. Rasta, o que é o senhorito satisfeito? O senhorito satisfeito é aquele gordinho civilizacional, né, irmão? O cara que herdou de mão beijada várias benesses civilizacionais, a economia do mercado, a liberdade individual, né, o julgo da lei. E aí o cara acha que tá todo mundo fazendo um péssimo trabalho e que o mundo tem que ser reformado de acordo com as ideias dele. Aí o cara, tipo, acha que o mundo é um grande jogo de soma zero e ele tá lá com a pança de Doritos. São provas ambulantes da própria bigodagem. Rasta, você já cometeu uma bigodagem? Já, aliás, já estive do outro lado. Quando eu era pequeno, eu lembro de ir pro colégio com meu pai, parando no sinal, vi umas crianças pedir dinheiro. Eu olhei para aquele negócio e eu perguntei pro meu pai, eu digo, pai, por que essas crianças precisam pedir dinheiro? Porque aí elas simplesmente não entram no supermercado e pegam as coisas. E aí meu pai, em vez de me explicar sobre a escassez na economia e tudo mais, ele me disse, isso que você tá descrevendo, meu filho, é o socialismo. É o que existe na Rússia e em Cuba. Pronto, aí virei automaticamente um socialista. Poxa, e agora me parece que temos uma pergunta em vídeo, é isso, produção? Confere? Toca aí. Qual o melhor tipo de pão? Multigrãos, sem glúten ou integral? Olha, meu querido Cogos, diz que no pão integral você vai ter mais carboidratos de longa cadeia, né? Mas não adianta porque no final das contas tem quase 17% de imposto no pão. Então eu que como, mas quem cresce é a Receita Federal. Pequeno dia. Caralho, esses dedos de picolé tá muito frio, velho.